Direto do 11º Congresso Internacional Oncoclínicas e Dana-Farber. Aqui nós vamos falar sobre as principais tendências em oncologia. Eu sou Edilene Ribeiro e estarei esses dias mediando as conversas que acontecem por aqui. E hoje eu estou aqui, eu tenho o prazer de receber a doutora Mariana Pivaro, hematologista da Oncoclínica São Paulo, e doutora Adriana Schelliga, oncohematologista da Oncoclínicas Rio de Janeiro. É um prazer recebê-las. Tudo bem com vocês? Prazer é meu estar aqui com vocês, com a rainha das linfoproliferativas, doutora Adriana. Muito bom. Bom, nós vamos falar um pouco dos avanços do tratamento do linfoma e também explicar um pouco mais sobre as novidades, tecnologias e compreendendo os linfomas. Para a gente compreender os linfomas, vocês podem falar para a gente uma explicação clara e concisa sobre o que são os linfomas, os diferentes tipos e também como eles afetam o corpo. Muito bem, então só para lembrar que hoje, dia 15 de setembro, é o Dia Mundial de Conscientização dos Linfomas. Então esse podcast está perfeito, porque é o momento ideal para a gente falar sobre isso. Sim. Linfoma não é uma doença comum, eu acho que por isso já é uma dificuldade, né? No meio médico. Nós temos os linfomas não Hodgkins e Hodgkins, são a divisão principal. São neoplasias que não estão nem entre as 10 primeiras neoplasias no mundo. E dependendo do país, né, do que a gente tem de estatística, nós temos aí no Brasil, por exemplo, os linfomas não Hodgkins em torno do 9º ou 10º neoplasia mais comum. E quando a gente pensa em linfoma Hodgkin, que é mais incomum ainda, não chega nem a 1% de todas as neoplasias. Mas eu vou deixar então para a Mariana falar, eu falei um pouco de estatística, como é que são os linfomas, né, Mariana? Vai. Exatamente, então tem essa classificação grande classificação entre linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin, né? O linfoma de Hodgkin, ele é caracterizado pela célula de Reed-Steinberg. E dentre os linfomas não Hodgkins, aí a gente tem uma gama ampla. A gente pensa, às vezes, nessa divisão meio leiga de Hodgkin e não Hodgkin, mas isso é muito diferente, né? A gente cada vez mais conhece mais as doenças e consegue tratar de um jeito um pouco mais específico cada um desses subtipos. Inclusive, a cada ano que a gente entende melhor a neoplasia, elas vão ganhando entidades novas, né? Especialmente o linfoma não Hodgkin. O linfoma Hodgkin é uma doença muito, como a Mariana falou, muito característica. Ela tem digamos assim, o que a gente chama um hallmark, que é a célula de Reed-Steinberg. Reed e Steinberg são dois cientistas, Dorothy Reed e o Dr. Steinberg, que foram pessoas que definiram a célula neoplásica da doença, que ela é necessária para que a gente possa fazer o diagnóstico, mas ela não é nenhuma uma célula comum dentro do tumor. Existem outras células no meio tumoral que são até mais abundantes do que a célula de Reed-Steinberg. Mas é uma doença à parte. Já os linfomas não Hodgkin têm desde doenças muito, muito agressivas até doenças muito, muito indolentes. Então, é uma gama de doenças tão diferentes e tão diversas que a cada classificação a gente vai descobrindo novas entidades, justamente por conta dos avanços, especialmente do diagnóstico, né? Com certeza. Vamos falar então sobre os avanços no tratamento do linfoma, né? O tratamento do linfoma, ele tem avanços significativos nos últimos anos, né? Sempre novas tecnologias. Aliás, o Congresso, traz muito isso, essa discussão, é o futuro, né? O futuro. Quais são os mais recentes que chamam a atenção de vocês, né, para a gente poder falar um pouco deles aqui e como estão melhorando o resultado dos pacientes? Eu acho que o mais importante quando a gente pensa em tratamento, existe um mito associado à doença câncer, né? Muito difícil você receber um diagnóstico de que tem uma neoplasia maligna. E isso, por si só, já tem a dificuldade para o paciente, para o familiar, até mesmo a forma com que você passa isso para os familiares. Mas, na realidade, o mais importante é que todo avanço tem que trazer junto qualidade de vida. Hoje, a qualidade de vida ela é fundamental para o paciente. Eu uso sempre uma máxima com meus doentes, que sempre perseguem, a gente tem que levar em consideração, quando a gente fala em percentagem, a percentagem de dados estatísticos, elas para o doente, elas são sempre 100%. Porque aquele doente individual, qualquer
2% que você vai dar de expectativa para ele é sempre 100%. Então, qualidade de vida hoje faz parte dos estudos clínicos, a avaliação de qualidade de vida, tem ferramentas de questionários que a gente utiliza em estudo clínico que avalia justamente a qualidade de vida. Então, eu sempre falo, para eu tratar um paciente, eu não posso fazer com que o tratamento seja pior do que a doença. Então, se eu estou oferecendo um tratamento que dá mais toxicidade do que benefício, esse tratamento ele não está sendo adequado, não é isso? Com certeza. E assim, isso vem muito no linfoma de Hodgkin, né? O linfoma de Hodgkin, ele acomete principalmente pacientes jovens. E com o passar do tempo, isso mudou muito, né, doutora Adriana? Inicialmente, o tratamento padrão era quimioterapia com radioterapia, com excelentes respostas, mas às custas de uma toxicidade. E aí a gente foi evoluindo no avanço da doença, no entendimento do paciente, e a gente, com o advento do PET inteirinho, a gente conseguiu classificar quem era o paciente que a gente poderia diminuir o tratamento e com isso diminuindo a toxicidade, principalmente a toxicidade pulmonar da bleomicina e a radioterapia. Que foi, né, um grande avanço, mas esse grupo de pacientes ainda continuam tendo doenças muito agressivas, refratárias e ainda com uma toxicidade relacionada à quimioterapia. E eu acho que a novidade é a chegada do anti-CD30 e do anti-PD1 na primeira linha, proporcionando uma melhor eficácia, com uma melhor tolerabilidade do tratamento, também com as melhores respostas nesse sentido, né? Acho que aí a sensação do Hodgkin foi a chegada dos novos tratamentos na primeira linha. E a gente pensa, é interessante que a gente pensa em Hodgkin, na década de 60, não é muito tempo atrás, a gente está falando de 60 anos, a gente tinha uma expectativa de vida muito menor do que é hoje. E naquele momento, quando a gente pensava em estadiamento, a gente precisava operar o doente, tirar o baço, tirar nas mulheres o ovário do campo de radioterapia. Era muito difícil você estadiar e a expectativa de vida era muito menor do que é hoje. Sim. No entanto, com a evolução do diagnóstico, das metodologias, seja de imagem, né, tomografia, ressonância, PET-CT, e mesmo das drogas que a gente mudou, o que a gente faz? A gente encurtou o tratamento, a gente diminuiu a morbidade relacionada ao diagnóstico, ou seja, ninguém mais precisa fazer cirurgia para fazer um estadiamento de linfoma Hodgkin, por exemplo, e mesmo a radioterapia, que na década de 60 era grandes campos de radioterapia, depois eles de grandes campos passaram para campos envolvidos, de campos envolvidos eles passaram para envolvimento de nódulos e diminuindo a dose da radioterapia, e hoje, eventualmente, nem radioterapia a gente faz. Então, assim, a evolução, no caso do Hodgkin, em 60 anos, foi extraordinária. Então, eventualmente, tem estudos em andamento, obviamente a gente ainda não está com isso na prática, mas tem estudos que nem quimioterapia a gente vai oferecer ao doente. Vai fazer drogas que são, como a Mariana falou, o anti-CD30, que é um anticorpo monoclonal associado a uma droga que é chamada antimicrotúbulo, que vai dentro da célula atuar, da célula específica, ou seja, uma droga-alvo, ela vai para um determinado alvo específico, até drogas como imunoterapia, onde você não está fazendo quimioterapia. Então, você imaginar que é sempre no diferencial, que sempre era químio, rádio, cirurgia, era a tríade do tratamento oncológico. Eventualmente, nenhum dos três você vai fazer para tratar o câncer, é fantástico. Então, acho que isso é muito importante. Nos outros episódios do podcast, né, se falaram também sobre a perspectiva de ter tratamento oral. Sim. Isso é possível também no tratamento do linfoma? Existe essa perspectiva? Ótimo, ótima pergunta. Isso vai depender do linfoma. No caso do linfoma Hodgkin, não. Tá? Porque não tem drogas orais ainda, talvez, quem sabe, no futuro. Sim. Mas existem linfomas indolentes que a gente trata exclusivamente com drogas orais. Ou tem linfomas que nem tratamento a gente faz, não é, Maria? Com certeza. Os linfomas indolentes, né, em que o risco do tratamento é muito maior do que o benefício no contexto de uma doença que cresce devagar e que pode passar a vida do paciente toda sem ter nenhuma repercussão clínica. Nesse caso, acontece só uma vigilância. Vigilância, isso é importante que você falou. Eu me lembro, o Dr. Chiomini é um médico de Bellinzona, na Suíça, que ele sempre falava, quando você vai fazer uma técnica que a gente chama watchful waiting,
Ou seja, é uma observância sem tratamento. Mas não é para dizer tchau para o paciente e ele não voltar. Não, você vai continuar observando ele com uma regularidade, mas não necessariamente fazendo tratamento. Olha, você volta daqui a 3 meses, eu vou lhe examinar, ouvir sua história, ver se os seus exames estão ok. Mas isso, até o entendimento, até para o paciente, né, às vezes é difícil. Saber que ele tem um linfoma, por exemplo, mas que não precisa tratar. É confuso, né? Eu tenho um câncer e não estou fazendo nada por ele. Isso foi conversado aqui, né? Os outros médicos falaram disso, né? Culturalmente também, né? Eu tenho uma doença, preciso tratar. Para o paciente, isso é difícil, essa comunicação fica difícil, né? Como vocês trabalham essa comunicação com o paciente de vocês? Como que é importante, na visão de vocês, que os médicos trabalhem essa comunicação? Eu acho que essa pergunta é muito bacana, porque é o seguinte, nós vivemos num país em que o médico ainda tem um relacionamento, na maioria das vezes, muito próximo do paciente. Então, a gente acompanha muitos congressos internacionais, conhece médicos do mundo inteiro, já fomos a centros oncológicos de excelência, a gente observa que esse contato com o médico, com o paciente, ou com o familiar do paciente, essa proximidade ela é muito maior e é necessária. Então, por exemplo, eu digo sempre que, dependendo do paciente, seja ele idoso, jovem, da doença mais grave ou menos grave, a gente tem que elencar naquele relacionamento uma pessoa que você precisa estar diretamente relacionada no cuidado do paciente. Eventualmente não é o paciente, é o marido, é a esposa, é um cuidador, mas não só o paciente, mas tem que ter alguém junto. Porque, eventualmente, a gente vai ter que dar mais notícias, a gente vai ter que sentar e conversar. Olha, eu vou ter que parar o tratamento, ou eu vou ter que mudar o tratamento. Então, essa comunicação, e a gente tem muitas ferramentas de comunicação hoje, né, seja digital ou não, para que a gente possa trazer uma humanização no tratamento, que eu acho que é característica do brasileiro. Sim. Você concorda comigo? Com certeza. E eu acho que essa conversa, essa explicação do quão maléfico também pode ser o tratamento num paciente que está totalmente assintomático, sentar, mostrar os dados, explicar. Às vezes a gente perde um pouco mais de tempo na consulta explicando tudo isso, mas que traz um excelente resultado no final. Não, e é interessante porque, eventualmente, vou dar um exemplo do linfoma folicular. Linfoma folicular é o segundo mais comum linfoma não Hodgkin em adulto. É um linfoma, de modo geral, indolente, e que, se ele for avançado, que é comum, a grande maioria é uma doença avançada, o paciente assintomático, sem alterações laboratoriais, ele pode ficar em controle. Porque, eventualmente, essa doença pode levar Eu tive uma doente que eu levei 11 anos até iniciar o primeiro tratamento. Olha. É claro que no momento que eu precisei tratar, a situação era um pouco diferente. Mas ela, durante 11 anos, teve uma vida normal. Ela casou, ela se separou, o marido faleceu, ela casou de novo. Então, isso tudo impacta na qualidade de vida do doente. Sim. E o interessante é entre a primeira consulta e as consultas subsequentes. A primeira, você vai dar uma notícia, olha, você tem uma doença muito avançada, mas você não vai precisar tratar. É o choro, é a emoção, né? Ela é uma felicidade, mas ao mesmo tempo é uma insegurança, né? Como é que eu vou saber se eu vou precisar tratar ou não? Emocionalmente é difícil, né? Difícil. É muito difícil lidar com isso, né? E quais são os efeitos colaterais mais comuns no tratamento para o linfoma? Então vamos lá, pensando em efeitos colaterais, acho que a gente tem aí muito subdividido também decorrente de cada quimioterápico que a gente utiliza. Falando em maneira geral, a gente vê muita náusea, muito vômito, queda de cabelo que pode acontecer. Uma coisa muito comum no Hodgkin é a neurotoxicidade, então sempre perguntar sobre parestesia, formigamento, até porque o ideal é a gente identificar esses efeitos colaterais e, se possível, fazer um ajuste de dose para se antecipar, né? Exatamente, para evitar um pior desfecho lá no final, né? Acho que é difícil hoje em dia, com todo o conhecimento que a gente tem, falar sobre uma maneira geral de efeitos colaterais, difícil, né? Cada vez a gente olha um pouco mais específico para cada coisa e, a depender de cada tratamento, tem o seu cuidado específico daquele paciente. Agora, com o anti-PD1, né, os efeitos imunomediados, com relação a alterações na tireoide, pensando no anti-CD30,
principalmente a parestesia, a toxicidade hematológica. Então, acho que cada vez mais a gente fica mais específico aí. E aí, dependendo da idade, às vezes, um doente, por exemplo, que tem mais de 65 anos, ele de alguma forma já toma alguma medicação. Sim. Ele já tem outras doenças. Ou ele é diabético, ou ele é hipertenso, ou ele tem uma arritmia, ou ele usa anticoagulante, antiagregante, ele tem colesterol alto. Então, a gente até, nesse aspecto, a farmácia terapêutica que hoje a gente tem na Oncoclínica, ela é fundamental, porque ela vai ajudar o médico e ao paciente até ver mesmo, já que a gente está em algumas doenças acrescentando drogas orais, a interação de drogas, redução de toxicidade, aumento de toxicidade. Então, não é só a toxicidade do tratamento, né? Mas a interação de drogas e o que o paciente já vem em uso. Então, isso também tem esse desafio de conciliar todo esse ponto, né? Sim, e hoje se olha muito mais especificamente, unicamente para o paciente, toda a bagagem que ele traz, né? A carga genética, doenças, comorbidades, e é a partir daí que acontece, então, como vocês montam um tratamento, estabelecem um tratamento. A gente não olha só a doença, a gente olha o doente também, né? De que adianta a gente ter excelentes dados sobre a doença e o doente não tolerar o tratamento, o doente não conseguir tratar, né? Então, eu acho que o melhor tratamento é esse equilíbrio entre a doença e o doente para a gente chegar aí numa conclusão. A gente fala muito de oncologia de precisão, isso também parte para a hematologia. A gente sabe que, no caso da oncologia, dos tumores sólidos, a oncologia de precisão evoluiu mais. Mas no caso da hematologia, isso também tem impacto, porque você vai, eventualmente, definir um tratamento baseado na doença, no paciente, no estadiamento, nas comorbidades, para depois você junto, e às vezes até numa decisão compartilhada com o paciente, decidir o tratamento. É claro que a gente tem protocolos, guidelines, tudo muito bem estabelecido, mas no final a medicina de precisão e individualizada é que vai levar a gente a decidir o tratamento. Com certeza. E vocês têm visto aqui no Congresso, a gente vê muitos palestrantes internacionais que trazem essa referência, né? E vocês veem alguma evolução que está fora do Brasil e que vocês gostariam que tivesse acontecendo aqui? Olha, em relação a tratamento, novas... Eu vou dizer que o Brasil não está muito longe, não, sabe? Eu acho que a gente é um país bastante audacioso, a gente tem muito bons profissionais e é interessante porque não há, muitas vezes, um conhecimento da capacidade instalada do país, seja no diagnóstico, no tratamento, ou mesmo da capacidade intelectual dos profissionais. Eu fui recentemente num evento de leucemias crônicas na Alemanha e a equipe era uma equipe mais jovem que estava trabalhando e que nos recebeu. Eles ficaram muito impressionados com a nossa capacidade, não só de conduzir o caso, mas de tratamento. Então, eu acho que a gente está, a médio e longo prazo, não muito longe dos outros países. O grande problema que eu acho que o Brasil tem em relação a outros, primeiro, o país é enorme, é um país continental. Então, a gente tem diferenças, né, brasileiras, do norte, nordeste, centro, centro-oeste, enfim, isso a gente já tem essa diferencial. E também tem o diferencial dos doentes ao longo do país, certo? E como a medicina ela não é muito, digamos assim, regular, uniforme, acho que é a melhor palavra, e o fato da gente ter acesso para um percentual menor é que eu acho que faz mais diferença. Mas eu acho que a gente, a médio e longo prazo, a gente vai ter todas as tecnologias no país. Perfeito. E o linfoma, ele hoje tem uma resposta de tratamento muito boa, como vocês disseram, né? É uma doença que, se descoberta inicialmente ou não, ela é sempre um câncer que tem uma resposta muito boa. E tem um percentual disso? É muito difícil, né? Colocar todo mundo no mesmo bolo. Foi como a gente falou, assim, é muito diferente o linfoma de Hodgkin do não Hodgkin. Dentro do não Hodgkin é uma imensidão de subtipos. Eu acho que é difícil a gente colocar todo mundo nesse mesmo lugar, mas eu acho que sim. A gente tem excelentes respostas e resultados e cada vez mais com melhor perfil de toxicidade, tolerabilidade dos pacientes.
A gente tem que lembrar o seguinte, que até é interessante quando a gente pensa assim, linfomas agressivos, né? Que é a maioria dos linfomas. Quanto mais agressivo, maior a chance de cura. Então, quanto mais rápido ele for diagnosticado e tratado, maior a chance desse doente curar. Ainda assim, vai ter um percentual que não vai ficar curado, com o mesmo tratamento que o A ou B receber. Já os linfomas indolentes, que são como os linfomas foliculares, é uma questão que toda vez que a gente vai nos congressos, a conversa é a mesma. É uma doença curável? Ela ainda não é curável. Mas você pode levar muito tempo entre um tratamento e outro. Ele pode estar em remissão e ficar anos sem precisar de tratar. Mas não necessariamente ele vai ficar curado. Isso são os linfomas não Hodgkin. Quando a gente fala em linfoma Hodgkin, mesmo a doença muito avançada, em até 80% você pode curar o paciente. Não, às vezes, na primeira linha, mas na segunda linha. Né? Então, exato. Acho que isso vem mudando muito agora no Hodgkin com a chegada das novas terapias. Isso. E acho que um ponto que a gente ainda não tem resposta e que a gente sempre utilizou foi a consolidação com o transplante autólogo na segunda remissão, né? Pelos guidelines e as recomendações atuais, o paciente que recidiva ou tem doença refratária de Hodgkin na primeira linha está indicado uma quimioterapia de resgate e a consolidação com o transplante autólogo. A gente aprendeu isso a vida toda, mas esse tratamento ele é eficaz, mas ele cursa com uma toxicidade importante a longo prazo, né? Infertilidade, toxicidade cardíaca, toxicidade pulmonar. E agora nosso pensamento é, com esses novos agentes na primeira linha, com uma melhor resposta, será que eu ainda preciso desse tratamento de consolidação? Né? Qual o grupo de pacientes que vai se beneficiar desse tratamento de consolidação? Será que se eu estratificar melhor o paciente através da resposta? Será que através do DNA tumoral circulante? Sim, através eu acho que essa tumoral talvez metabólico? seja o ponto mais importante que eu vi no último ano em relação aos linfomas Hodgkin e até mesmo os linfomas não Hodgkin. É você associar não só os exames que a gente já tem diagnósticos estabelecidos, mas a questão do DNA tumoral circulante. Ele vai vir cada vez mais próximo, a gente ainda não tem isso na nossa prática diária, de rotina, mas é evidente pelos novos estudos que isso também vai ter uma importância na nossa decisão terapêutica, eventualmente na avaliação de resposta, de como esse paciente está se comportando, será que eu vou precisar realmente continuar o tratamento ou diminuir? Então, acho que a gente consegue estratificar melhor o doente, a doença, e até saber o quão agressivo eu devo ser nesse grupo de pacientes, né? Eu acho que a chave está conhecer melhor o doente e a doença para a gente ter uma melhor escolha. E aí a gente tem estudos em andamento tentando omitir o transplante na segunda linha e deixando ele para a terceira linha, né? Com brentuximab e nivolumab, ou então com pembro-GVD seguido de pembro de manutenção, que aí deve vir aí em breve as respostas e talvez mudar mais um paradigma da nossa vida. E não né? só em Hodgkin, né? Hoje a gente teve um trabalho que foi apresentado ano passado no ASH, uma doença chamada linfoma do manto, que é uma doença rara, é 6 a 7% de todos os linfomas, ou seja, é uma doença que já é rara, tem um subtipo mais raro ainda, cujo transplante autólogo na primeira linha paciente jovem era definido, você tem que fazer. Hoje os estudos estão tentando descobrir, mas será que realmente a gente precisa de transplante? Não está estabelecido ainda, mas é uma pergunta que incita a gente a buscar mais essas respostas. Então, os estudos clínicos estão aí para isso. Eu acho que no linfoma Hodgkin também, até porque os estudos mostram, por exemplo, nos estudos iniciais de Pembro, tinha grupos de pacientes que ou não eram candidatos ao transplante ou que não queriam transplantar. Cara, o doente às vezes não quer transplantar. Ele tem um resultado tão bom com a imunoterapia, será que realmente eu preciso transplantar? Então, hoje eu estou até com uma doente nesse dilema. Ela não quer transplantar. Sim. Ela está ótima, ela está em resposta completa, e depois de uma doença muito agressiva que só respondeu à imunoterapia, e a gente hoje já tem... E no contexto atual você fica meio assim, né? A gente hoje já tem até dados dizendo, ok, pode não transplantar. Vamos deixar isso para uma outra opção. E é tão específico mesmo, né? Isso de cada caso e cada resposta de paciente, que às vezes vocês gostariam de ter mais estudos sobre determinadas condutas, mas não tem mais na prática, vocês conseguem observar como funciona, né? Sim. E eu acho que hoje a gente tem, na área de oncohematologia,
tem congressos muito, às vezes, focados numa patologia. Agora a gente vai ter um só de mieloma, em outubro vai ter em Boston um só de LLC, esse ano, em junho, teve um só de linfomas em geral. Ano que vem tem um só de linfoma Hodgkin. Então, acaba que esses eventos menores, mas focados numa patologia, buscam essas perguntas, trazem os estudos mais recentes e levam a gente a até, eventualmente, pensar como trazer isso na prática, ou mesmo trazer os estudos clínicos para a gente, né? Com certeza. Agora, eu gostaria que vocês explicassem como que é o processo de acompanhamento do tratamento do linfoma. Como isso acontece? Eu acho que essa parte do tratamento é sempre bem próximo do paciente, né? Assim, o segmento para checar toxicidade, intercorrências, né? A gente tem aí uma lista de efeitos colaterais, mas a consulta é fundamental antes de cada ciclo para reavaliar o que teve de intercorrência, o que a gente pode melhorar, né? Acho que é bem próximo. Eu acho que hoje, na Oncoclínica, vocês devem ter também em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente tem uma peça que eu acho que é fundamental nesse acompanhamento, como você falou, que é a nossa enfermeira navegadora. Total diferença, né? A enfermeira navegadora, ela é um elo entre o médico e o paciente, a farmácia, a autorização, os eventos adversos, as internações. Então, ela fez uma ponte com a gente que trouxe uma proximidade ainda maior no momento do acompanhamento. Por quê? Porque a gente está em evento, Sim. A gente tem, não tem um doente, tem vários doentes, Sim. tem WhatsApp, tem e-mail, tem atendimento, tem celular, tem consulta, tem um deslocamento. E ela, precisa de certa desse forma, apoio. Ela dá esse apoio e é muito importante. Eu acho que isso foi talvez uma das conquistas mais recentes para os médicos e, obviamente, primeiro para os pacientes, que fez uma diferença nessa coisa do acompanhamento do tratamento. Bom, nós já estamos chegando nos momentos finais do nosso podcast. Eu quero primeiro agradecer a presença de vocês e eu gostaria que vocês deixassem também as considerações finais, algo para os congressistas que estão acompanhando a gente nesse momento. Por favor. Então, eu queria aproveitar, já que a gente está nesse podcast e que hoje é o Dia Internacional de Conscientização dos Linfomas, que linfoma é um diagnóstico, não é uma sentença. Então, se você fez um diagnóstico, se o seu paciente está com um diagnóstico de linfoma, tenha certeza que hoje a gente tem capacidade de tratar, cuidar, acolher e fazer com que esse tratamento seja o melhor possível, com menor toxicidade. Eu acho que isso que a gente quer fazer. Perfeito. Com certeza, uma mensagem maravilhosa. Eu desejo a todos um bom congresso, que a gente possa aprender, compartilhar conhecimentos e crescer ainda mais para trazer ainda mais benefícios e melhorias para os nossos pacientes. Muito obrigada, doutora Mariana, doutora Adriana. Obrigada. E daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no OCCast sobre o tratamento do câncer de pulmão, as novidades no tratamento do câncer de pulmão. É daqui a pouquinho, fique aí.